Fala pessoal, tudo bem? Que alegria estarmos juntos novamente para mais um momento de estudo da palavra aqui no nosso podcast, falando sobre Hebreus. É bom estar com você que está ouvindo a gente ao vivo ou em qualquer outro momento da história que você possa estar ouvindo esse episódio. Nós estamos aqui para conversar sobre o capítulo 6 de Hebreus. Mas antes de a gente entrar no capítulo 6, eu quero que os nossos outros dois pastores deste momento se apresentem e a gente poder começar esse tempo juntos. Olá, eu sou o pastor Nildo, tenho trabalhado aqui na Lindóia, ajudando aí nos discipulados, com as famílias, e tem sido muito bom esse tempo que nós temos estudado aqui, essa carta aos Hebreus, e como a gente tem aprendido, né? Inclusive com convidados aí de outras igrejas, professores, e tem sido um tempo muito, muito bom estarmos juntos aqui. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Vilibaldo, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Lindóia, sou também professor na FAMAPAR, e tem sido uma alegria estudar esse livro maravilhoso, que é o livro de Hebreus, com tantas citações do Antigo Testamento. É um negócio, é um desafio, né? A gente vai indo e voltando do Antigo Testamento para o Novo, às vezes citações se repetindo e trazendo novas reflexões, e tem sido muito bom como igreja a gente aprofundar o estudo nesse texto. Show. Eu dei oi para todo mundo, mas não falei, né? Eu sou o Thiago Vercelino, sou o pastor Thiago, e eu tenho tido o privilégio de caminhar com a juventude aqui na nossa igreja, na Igreja Batista Lindóia. Mas vamos lá, vamos continuar, né? Esse que é um momento que nós temos entendido como igreja que é como se fosse uma caminhada alternativa em relação à nossa escola bíblica dominical. Acho que é legal para quem talvez esteja nos ouvindo e não é da nossa igreja, né? A nossa igreja tem tido a caminhada de escola bíblica dominical normalmente, né, presencial na igreja, aos domingos de manhã, mas a gente tem contribuído com este ambiente aqui de podcast, de conversa, de bate-papo, para o membro da igreja, né, para aquele que vai à escola bíblica dominical domingo de manhã, como se fosse um algo a mais, né, um plus ali daquilo que a gente tem vivido na escola bíblica, que nós estamos caminhando em Hebreus na nossa escola bíblica dominical. Mas para quem não vem presencialmente com a gente, também ser uma oportunidade, uma fonte de ensino e de estudo aí, caminhando, lendo o livro de Hebreus junto com a gente. Então, para nós é uma alegria ter vocês aqui com a gente. Acho que como tem sido comum, vamos ler o texto que a gente vai caminhar hoje, né? Vamos caminhar juntos aqui no texto que a gente vai ler. Deixa eu fazer uma sugestão, gente. Vocês estão com o texto aí aberto? Porque eu acho que seria mais legal vocês lerem para eu poder jogar aqui na tela, porque talvez eu não vou jogar e ler ao mesmo tempo e talvez eu vou me atrapalhar aqui. Pode ser? Vocês leem, um de vocês dois leem, e eu vou colocando o texto aqui. Combinado? Acho que a gente pode começar ali com o final do capítulo 5, antes de entrar no 6. Isso. A partir do verso 11. Então, Hebreus capítulo 5, verso 11. Eu vou ler na NVI. Consegue puxar a NVI, Tiagão? É a que tá aqui. Maravilha. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos seguir ou vamos ler tudo ou vamos parar nesse trecho? Talvez aqui o próximo versículo, né? Que daí ele dá o gancho, né? Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento. E aí continua. Então, veja, aqui termina esse assunto, né, Tiagão? Que é o assunto desse ensino elementar. E é interessante a gente pensar, né? A analogia que ele faz ali é interessante. A gente vem conversando nos nossos episódios, nos nossos encontros, as maneiras que temos de ler a carta aos Hebreus, né? Então, através da superioridade de Cristo, através das citações do Antigo Testamento, através das passagens de advertência, né? E aqui no capítulo 6, nós já tivemos todos esses exemplos para caminhar. Vimos capítulos que têm uma quantidade grande de citações do Antigo Testamento, como se fossem algumas pregações.
Vimos alguns capítulos, né? Já falamos sobre a superioridade de Jesus em relação aos anjos, superioridade de Jesus em relação aos profetas, superioridade de Jesus em relação a Moisés, né? Superioridade de Jesus em relação ao sumo sacerdote, e já vimos algumas passagens de advertência também, né? Ali a incredulidade no capítulo 2, ali, vai me falhar a memória do nome da outra, mas no capítulo 3 temos mais uma passagem de advertência. E nós estamos chegando aqui no 5:11, né, e no capítulo 6, a mais uma passagem de advertência. Inclusive, talvez aí na sua Bíblia tenha um título, que embora não seja inspirado, né, não seja Bíblia o título, mas esse título tá também possivelmente como um nome aí de uma advertência. E essa advertência começa com esse exemplo aí que o autor de Hebreus está dando. Olha, vocês estão tomando do leite espiritual, e esse é alimento de criança, né? Vocês precisam se empenhar na comida sólida, que é alimento de adulto. Eu fico pensando nesse texto, né? Hebreus ali, ele está escrito 50 depois de Cristo, 95 depois de Cristo, é esse período ali, né? Então, pelo menos aí já temos quase 20 anos de cristianismo, se a gente pensar 50 e pouco depois de Cristo ali, 20 anos já de caminhada. Então, quando ele está dizendo ali, olha, vocês se tornaram lentos para aprender, e ele vai trazendo isso, né? Olha, já existe uma caminhada, gente, vocês já estão caminhando um tempo. Então, esse texto ele não foi escrito assim que Jesus ressuscitou. Esse texto é depois que o pessoal já está fazendo uma caminhada. Se a gente pensar, e a gente tem falado sobre isso, que esse texto pode ter sido ali depois do ano 70, depois da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. Então, imagine ali, aí, uns 40 anos de cristianismo já, é como se uma geração tivesse passando, né? Naquela ideia de gerações durarem 40 anos, né? Então, ele está dizendo assim, olha, nós estamos numa outra fase, a gente já precisa ou precisaria estar discutindo outras coisas. E aí eu tenho que pensar, né, para a gente, né? Eu que nasci num lar cristão, e a gente vê pessoas quanto tempo na igreja, né? Quando a gente parece que fica patinando em algumas mesmas questões, né? Porque é essa provocação que ele está fazendo, né? Acho legal esse versículo 11 ali. Vocês se tornaram lentos para aprender. Parece aqueles memezinhos assim, vocês estão muito... Aí fala uma palavra depreciativa, daí alguém diz, não, você não pode dizer isso. Aí ele diz, então tá bom, vocês se tornaram lentos para aprender. É isso que ele está dizendo aqui pra gente, né? Eu gosto muito de ler textos que fazem constatações claras, que ele não joga como uma ideia de possibilidade. Ele não está dizendo, olha, é possível, pelo que eu estou vendo assim, talvez vocês tenham se tornado lentos para aprender. Não, o autor de Hebreus vai fazer uma acusação. Olha, vocês se tornaram lentos para aprender. Porque, olha, a essa altura, depois de tudo que vocês viveram, depois de tudo que vocês viram, né? Vamos pegar os contextos anteriores, os capítulos anteriores. Olha, vocês entendendo toda a história do povo saído do Egito, vocês entendendo que Moisés ficou para trás, vocês entendendo tudo que eu fiz na história, vocês olhando para depois de tudo isso que Jesus fez. Olha, não é possível que vocês não tenham muitos se tornado mestres. Essa era a minha expectativa. Quando eu olho para vocês não deviam mais estar patinando na fé como vocês estão patinando agora. Vocês não deviam estar dando atenção para algumas coisas aí, onde vocês estão, né? Possivelmente cristãos lá em Roma. Vocês não deviam estar dando atenção aí para essas coisas que vocês estão dando atenção. E daí o verso que, né, o Vili terminou, escolheu ler o 6:1, né? Por isso que vocês estão caminhando a passos largos para uma vida de imaturidade. Vocês estão sendo imaturos. Vocês têm tudo o que vocês precisam para não ser, mas vocês estão escolhendo ser imaturos. E é interessante que, pensando o todo do livro de Hebreus, a gente vê que essa imaturidade está muito relacionada ao desconhecimento da palavra. Ser lento para aprender tem a ver com não conhecer a palavra de Deus.
E ele vai citando várias vezes o Antigo Testamento, resgatando histórias, mostrando, gente, estava aqui, ó, é só vocês verem. Mas realmente é triste da gente ver cristãos que não conhecem a palavra. Tempo atrás estava conversando com um aluno e ele falou, professor, um amigo meu que é cristão veio com aquele papo de teologia da prosperidade e falou, não, porque o cristão sempre vai estar bem financeiramente, o cristão sempre vai ter emprego e não sei o quê. Daí eu falei, o que você respondeu para ele? Daí ele falou assim, eu respondi falando, mas Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Né? E aí eu perguntei, e aí, o que o cara disse? Ele falou que não conhecia esse texto, daí começou a mostrar os textos, o cara não conhecia os textos fundamental, né? Meu Deus, o cara não conhece o texto do Evangelho, vai conhecer o quê? E aí é falta de leitura da Bíblia, por isso simplesmente, né? Não sei se vocês já viram aquele videozinho, talvez eu tenha até citado aqui já em algum outro episódio. Se eu citei, vocês me corrijam aí para eu não citar de novo com tanto empenho. De um cara mostrando trechos do Antigo Testamento para judeus. Não, você não citou aqui, não. Eu não lembro, não. Um cara lá em Israel mostrando textos do Antigo Testamento, só que ele não fala que é do Antigo Testamento. Ele fala assim, ele lê um texto, ele leu, por exemplo, Isaías 53, né? Ele lê um pedaço de 53, aí ele pergunta para o judeu, esse texto está no Antigo ou está no Novo Testamento? Aí quando o cara entende que estava falando de Jesus, né? Ele, esse texto está no Novo Testamento. Aí o cara fala, não, está no Antigo. Isaías 53, está na sua Bíblia. E é muito interessante porque cai o semblante do judeu. Cai assim, tipo, ele se derruba. Não, peraí. Como assim? Tem Jesus no Antigo Testamento. Então, já era para muitos de vocês terem se tornado mestres, mas vocês estão caminhando aí na imaturidade. E eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso dia a dia da igreja, né? E assim, com todo respeito aos judeus, mas é muito forte hoje no judaísmo o não ler diretamente o texto sagrado. Porque a formação do judeu, ela se dá, claro, a partir do texto sagrado, mas conforme ele se desenvolve, ao invés de ele ler cada vez mais a Bíblia, ele lê cada vez mais os intérpretes sobre a Bíblia. E aí tem o texto sagrado, mas daí ele não lê o texto sagrado, ele lê a Mishnah, que interpreta o texto sagrado. Mas ele nem lê mais a Mishnah, lê a Guemará, que interpreta a Mishnah, que interpreta o texto sagrado. Aí ele não lê nem a Guemará, ele lê o rabino que interpreta a Guemará, que interpreta a Mishnah, que interpreta o texto sagrado. E isso tem sido um grande desafio, né? A gente teve a entrevista, claro, não divulgada nem nada, mas a gente teve uma entrevista com um missionário cristão em Israel, que a gente teve em sala de aula, quando eu lecionava missões na FAUPAR, e ele falou justamente isso, ele falou, o judeu hoje não é acostumado a ler diretamente as escrituras sagradas como cristão. Então, muitas vezes, você mostrando que na Bíblia dele tem essas coisas, ele se surpreende. Claro que muitas vezes ele rejeita e fala, não, vou falar com o meu rabino. Daí o rabino fala, não é assim, o servo sofredor não é Jesus, é Israel, e faz aquela interpretação diferente. Mas a grande maioria não conhece esses textos, realmente não conhece. E é interessante aqui, quando a gente pensa agora como nós, como igreja, né? Quando ele cita, que ele diz assim, ó, vocês precisam, eu esperava que vocês fossem mestres, aí ele diz, precisam de alguém que ensine a vocês novamente, os princípios elementares da palavra de Deus. Vejam, agora ele não está dizendo nem de algo que eles não foram ensinados anteriormente, mas que seja ensinado novamente, porque aquilo que foi ensinado não foi aprofundado, não foi retido, não foi vivido. E a gente vê isso na igreja o tempo todo. Quantas vezes a gente já estudou algum livro da Bíblia? Quantas vezes a gente já estudou algum tema? Quantas vezes a gente já... E agora estou me colocando na postura de aluno, nem de professor agora, de aluno. E quantas vezes a gente não retém aquilo? E é isso que ele está, eu imagino, não sei se ele está agora muito indignado ou só indignado, né? Mas ele está dizendo, olha, nós precisamos que alguém ensine a vocês novamente aquilo que vocês já foram ensinados, porque de alguma maneira vocês não absorveram, vocês não aprenderam, vocês não estão praticando, vocês não estão vivendo, de alguma maneira vocês estão voltando
daqui a pouco a gente vai falar disso, né? Vocês estão indo por outro caminho, vocês estão pegando outra linha, e não é isso. Vocês precisam lembrar, e é interessante que ele fala, princípios elementares da palavra de Deus, não é nem os princípios mais profundos, mais controversos, ele vai trazer a base. Vocês não estão vivendo a base. Mas eu achei legal que ele fala assim, e aí ele fala Nildo, que vocês estão precisando... Perdão, pastor. Pode falar. É que deu uma travadinha e eu achei que você tinha concluído, perdão. Achei interessante que ele fala assim, vocês já deveriam ser mestres. É que muitas pessoas, elas sempre vão se ver como eternos alunos e nunca mestres. Mas todo aluno, ele é aluno para que se torne, de certo modo, mestre. Para que ensine, coloque adiante aquilo que aprendeu. E não há forma melhor de aprender do que ensinar. Até recentemente, os meninos, né, os meus dois mais velhos, Benjamin e Enoque, eles passaram pela troca de faixa do judô. E aí o sensei Bob, que é o sensei deles, chamou os pais e chamou a criançada. E falou assim, agora as crianças são os senseis e os pais são os alunos. E aí era para as crianças ensinarem os pais, e foi um momento muito gostoso. E aí o sensei tinha comentado para mim, ele falou, Vili, o melhor momento é quando a gente vê as crianças ensinando, porque daí a gente vê se eles realmente aprenderam, porque só quem realmente aprendeu consegue ensinar. Então a ideia de vocês deveriam se tornar mestres é vocês deveriam saber tão bem isso que vocês ensinassem, mas vocês sabem tão pouco, sabem tão mais ou menos que precisa ficar sendo reensinado aquilo que vocês já deveriam saber de cor e salteado, né? Sim, e às vezes a gente pode se perguntar, né, o que é então essa vida de imaturidade que o autor de Hebreus está falando para quem está valendo para os leitores, né? O que é ficar nesse leite espiritual, nessa comida de criança, né? E não assimilar o alimento sólido, né? A comida do adulto, né? E eu acho que a sequência do nosso texto ela vai mostrar isso para a gente. Deixa eu continuar a leitura ali um pouquinho daquilo que nós estávamos lendo. Vamos para o 6:1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento dos atos que conduzem à morte da fé em Deus. Da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Olha que interessante. E daí eu já vou lançar uma pergunta para vocês. Nós temos que lembrar que o assunto do autor de Hebreus é essa relação do judeu com a cultura. Judeu crente, né? Então, o judeu que se converteu, entendeu quem Jesus era, mas em vários aspectos eles retornavam às práticas judaicas. E olha que interessante no verso 1, né? Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Ou seja, a mera prática da lei. Acho que por causa do que eu estou fazendo, eu vou atingir a minha salvação. Não, minha salvação não vem do que eu faço, minha salvação vem de Jesus. Então, quando a gente vai ler o que o autor de Hebreus está dizendo, olha, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, ele está falando de coisas que são elementares. Por que vocês estão voltando a pensar assim? Por que vocês estão tentando incorporar novamente esses ritos, essas coisas judaicas, que não são elas que vão conduzir vocês à salvação e à eternidade de fato? Por que vocês estão se firmando nessas bases e se esquecendo daquilo que de fato Jesus fez e aonde está a razão de fé de vocês? Olhando para que, no caso do leitor do nosso texto, são esses princípios elementares ali que estão retornando ao judaísmo, o que a gente poderia olhar na igreja hoje como sendo práticas de imaturidade de fé? Né? Olha, você está precisando desta instrução. Você precisa, né? Você é membro da igreja, né? Membro das nossas igrejas, você é cristão, está precisando ler Hebreus 5:11 até o 6, até o final do 6, porque você está vivendo uma vida de maturidade de fé. O que vocês diriam para mim
e para quem está ouvindo para a gente, que seriam essas atitudes de imaturidade de fé. Agora para o nosso contexto da igreja, tá? Acho que tem vários tipos de maturidade, né? Quando eu penso, por exemplo, em maturidade de fé na relação com a palavra de Deus, é quando a pessoa não sabe se relacionar com ela de forma correta. E existem posturas em relação à palavra que são imaturas, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de pegar lá a caixinha de promessa, por exemplo, né? Caixinha de promessa eu acho algo imaturo perante a fé, com todo respeito a quem tem, né? Mas o pastor Nildo já ficou... Mas é uma postura imatura... Quem tem caixinha de promessa aí, escreve no chat. Já pense nisso. Mas veja, quando tu pega uma caixinha de promessa, você está dizendo para Deus o que você quer ouvir, ao invés de permitir que Deus fale aquilo que Ele quer falar com você. Você está dizendo, não, eu quero uma promessa, Deus tem que me dar uma promessa. Porque você nunca vai tirar da caixinha de promessa uma palavra dura de exortação, uma advertência. Não tem caixinha de advertência. Não tem, né, pastor? Vamos fazer. Vamos providenciar aí. Mas não tem, a gente quer selecionar. Aí uma por dia, né? Uma de promessa e uma de advertência. Uma de promessa e uma de advertência, para ficar mal acostumado. Uma de cada, pronto, equilibra a vida. Mas a gente não pode cortar da Bíblia aquilo que nos interessa e tirar o que não interessa, que é uma postura imatura. E veja, às vezes a gente olha para quem tem essa imaturidade na teologia, né? Aquilo que a gente chama de teologia liberal, que fala, não, isso não é palavra de Deus. E às vezes a gente tem uma postura querendo escolher o que Deus vai falar conosco também. Isso é uma grande imaturidade. E veja, é algo presente nas igrejas. É algo que a gente acaba fazendo quando a gente não quer ouvir determinada pregação, lá do pastor Nildo, por exemplo. O pastor está pregando sobre tal assunto. Não quero ouvir isso. Aí sai do culto porque não quer ouvir aquela palavra, quando na verdade talvez seja aquela palavra que você precisa ouvir. É justamente aquilo que tu não quer que talvez seja o diferencial. Então, acho que é uma postura em relação à palavra de Deus que mostra imaturidade. E é interessante essa ideia, né, das várias imaturidades que a gente pode ter, né, na igreja, né? Por exemplo, a gente vê uma imaturidade de conhecimento de teologia da igreja que a gente frequenta. Porque hoje a gente é pastoreado, a gente é ensinado pelas redes sociais. Então a gente escuta lá um pregador de uma doutrina cristã, mas totalmente diferente da nossa. Por exemplo, nós não somos uma igreja de origem pentecostal. E aí eu gosto do determinado pregador pentecostal, e ele traz uma carga de ensino dentro daquilo que ele entende. E aí a gente vai trazendo confusão para o nosso meio. Veja que nesse momento agora eu não estou dizendo do certo e do errado, eu estou dizendo que eu desconheço o local que eu estou. E isso vai fazendo com que a gente comece a ter crises, porque eu não estudei, não me preparei, e eu vou entrando e vou me aprofundando em nada, porque eu não me aprofundo nas questões, eu não aprendo sobre. Exemplo, se eu escuto muito alguém falar sobre cura, e eu começo a entender que Jesus levou sobre si toda a enfermidade, então eu não vou ficar doente. Algumas igrejas ensinam isso. E aí, quando a gente começa a ver e aprender sobre os textos bíblicos, a gente vê, peraí, não, tem situações que nós vamos enfrentar enfermidade, sim, nós vemos discípulos do Novo Testamento com enfermidade, a gente não vê Paulo levantando a mão sobre Timóteo, mas a gente manda Paulo dando instruções para Timóteo tomar cuidado com a enfermidade que ele tinha. Inclusive, no mesmo evangelho lançou sobre as enfermidades, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, mas aí algumas pessoas, por causa dessa imaturidade, quando não são curadas, elas se afastam do Senhor. Por quê? Porque ela está sendo pastoreada, está sendo alimentada por diversas correntes teológicas, e onde ela de fato não chega num consenso de fé. E ela vai discutindo, enquanto o pastor da sua igreja prega, e o pastor traz um ensino bíblico, ela vai discutindo interiormente e ela diz assim, eu não penso bem assim. Eu não acho que é bem assim. E olha que eu trouxe uma questão agora de uma questão teológica. E quando é uma questão que está invadindo a sociedade, uma questão sobre homossexualidade, uma questão sobre feminismo,
umas outras questões, que as discussões são muito profundas, né? Não é o nosso ambiente aqui, porque Hebreus nem está falando disso, mas essas imaturidades que vão tomando conta e a gente vai distorcendo o evangelho para a minha ótica, e eu vou distorcendo, e aí eu fujo de algumas questões, e aí, usando agora o texto de Hebreus, eu vou fugindo e começo a discutir coisas que deveriam ser basilar na minha vida, e não são, porque me falta base. Eu não precisaria discutir algumas coisas, mas elas, volta e meia, elas tornam a discussão, porque, de alguma maneira, falta profundidade, né? Estamos ali na imaturidade. Esses dias eu tava... Desculpa, continua, Vili, porque eu vou Pode falar, amigo. aprofundar um pouquinho o assunto. Vou lançar, inclusive, uma... Que hoje isso está tão forte, Thiago, que eu fico pensando no nosso relacionamento com o conhecimento hoje, né? O pastor Nildo falou, o pessoal que assiste pregações por aí. Eu gosto muito de um livro do Marcos Botelho com Victor Fontana, um livro já de anos atrás, que é Ontem Esponja, Amanhã Peneira. Que ele fala da importância da gente fazer filtros hoje. A gente tem uma enxurrada de informações, a gente precisa aprender a filtrar, a selecionar, a ver aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E assim, diante dessa enxurrada de informações, ao invés das pessoas serem assim super capacitadas e com muito conhecimento, a sociedade tem sido cada vez mais analfabeta em questões simples. E a teologia não está longe disso. Aí o pessoal fala, não, mas é muito fácil conseguir informação. Sim, informação sim, mas boa informação, não necessariamente. Então hoje o simples, o básico tem sido prioritário. Até eu gosto muito de uma coleçãozinha de livros de teologia, que é essa coleção Teologia para Todos. Até escrevi um sobre igreja e nazismo, né? E é muito legal porque são perguntas assim simples, né? Igual, o que Deus tem a ver com sexo? É algo assim simples, que Sim. a gente esperaria que todo cristão entendesse, né? Que Deus tem um propósito com o sexo, Deus criou o sexo. Mas às vezes o pensamento é tão superficial e imaturo que a pessoa fala assim, Deus e sexo, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, essas perguntinhas super simples, às vezes precisam ser respondidas através de um livro pequenininho, simples, para que as pessoas tenham uma noção básica daquilo ali, que elas não conectam às vezes. O que Deus tem a ver com sexo? O outro ali é sobre trindade. Veja, não estou falando que trindade é simples, não é? Mas tem que ter uma noção geral. É a principal doutrina do cristianismo. E tem cristãos que não fazem ideia do que é a trindade. Que daí chega lá um testemunho de Jeová, fala com ele e ele já sai questionando. Puxa vida, o cristianismo é politeísmo, né? Porque não tem visão básica. Então existem muitas imaturidades hoje. Igual eu falei antes, imaturidade no relacionamento com a palavra. Igual o pastor Nildo falou agora, imaturidade doutrinária muitas vezes também. Sim. Tem aquela série do R6 Pro, né? Questões cruciais da fé, né? Aí tem livretinhos como, por exemplo, Por que devorar? Né? Ou Deus e a política. O que é trindade? O que é trindade? Então são coisas muito importantes, interessantes, que vão fazer com que a gente fuja dessa imaturidade. Eu queria esticar um pouquinho esse assunto da imaturidade para dar um outro exemplo que me vem à cabeça. Vocês falaram da palavra de Deus, né? E dessa teologia muitas vezes rasa ou confusa, né? Que a gente busca em tantos lugares, tantas fontes. Mas eu estava conversando há algum tempo atrás com o pastor de uma igreja, e esse pastor, nós estávamos conversando sobre uma ovelha, que ele tem, não gosto muito desse termo ovelha, né? Às vezes eu fico repetindo, mas enfim. Mas de uma pessoa da igreja, que nós conhecemos em comum, que eu tinha uma relação com essa pessoa de amizade por um motivo, e esse pastor conhecia essa pessoa por um outro motivo. É uma pessoa já mais velha, de igreja e tudo mais, vivida no ambiente eclesiástico, e eu sempre tratei essa pessoa como um cristão, né? Converso com ela como um cristão e tudo mais, e uma vez conversando com esse pastor, ele lançou uma bomba para mim e falou, inclusive, eu oro pela conversão desse irmão, eu oro pela conversão dessa pessoa. Aí eu, como assim eu oro pela conversão dele? Né? Eu falei, pastor, olha, na minha cabeça, eu sempre conversei com um cristão, né? Aí ele começou a falar várias coisas, olha, ele é uma pessoa muito, muito conhecedora da Bíblia, vive a vida de igreja com muita qualidade, exerce papéis aqui no nosso meio, mas assim, às vezes eu questiono um pouquinho o real entendimento dele de fé.
Isso me leva a pensar uma coisa. Pensa, estamos falando de alguém que é já vivido de igreja, né? Isso me leva a pensar um pouquinho o seguinte: às vezes essa imaturidade, e como os exemplos que o autor de Hebreus dá, às vezes são coisas, por exemplo, a respeito de batismos, né? Batismos não é só uma concepção acadêmica de como batizar, mas também batismo no sentido de praticar o batismo. Eu vejo que muitas vezes essa imaturidade na nossa igreja, nas nossas igrejas, pode estar ligando também o porquê eu faço o que eu estou fazendo, né? Decidi que agora eu sou crente, né? Decidi que agora eu sou evangélico. O que eu tenho que fazer então? Então eu tenho que dar o dízimo, tenho que ir no pequeno grupo, ir na igreja, levar meus filhos no culto infantil, eu tenho que, aqui ó, vou servir no estacionamento, vou ajudar as mulheres aqui nesse outro ministério, e a gente vai baseando a nossa fé, a nossa construção de vida cristã em cima daquilo que a gente faz, sem nunca ter tido um encontro real e verdadeiro com Jesus. Experimentamos tudo aquilo que está à nossa volta, vivemos muitas dessas coisas, mas essa imaturidade de fé é porque, olha, eu tô achando que é isso aí. É só eu fazer. O que eu tenho que fazer? Então, então beleza, vou fazer. E faço, né? E a gente fica com aquela ideia de ir à igreja para aprender a ser um bom marido. Ir à igreja para aprender a ser uma boa mãe, um bom pai, uma boa esposa. Olha, de fato, em vários momentos nós vamos ensinar sobre isso. Mas não é sobre simplesmente ser essas coisas. É sobre, assim, ir à igreja para aprender a como glorificar a Deus com aquilo que eu sou. Inclusive, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe. Então, eu penso nesse resumir a vida cristã naquilo que eu faço, e não naquilo que eu sou e entendo, né? Não, por isso que a psicologia comportamental, ela se dá muito bem nos púlpitos, porque ela fala de mudança de comportamento, e não é, muitas vezes, os princípios são bíblicos, mas usa-se técnicas comportamentais da psicologia, e é muito bem aceita, porque de fato é muito bom, né? Você traz algumas práticas comportamentais para o púlpito, vai ser muito bem aceita para as pessoas, ou seja, você consegue fazer com que o púlpito ele não traga questões espirituais e sim psicológicas, emocionais, tratamentos desse tipo, e porque existe uma imaturidade espiritual, né? E quando existe essa imaturidade, as heresias podem entrar na igreja. Por exemplo, quando você pensa que a ideia do batismo, que para a gente é tão simples, uma das questões que existia de batismo era batismo pelos mortos. O meu parente morreu e ele não era batizado, então eu preciso ser batizado para que ele seja salvo. Então, a heresia, ela pode chegar muito fácil, né? Quando você pensa ali na ressurreição dos mortos, aí você pega a discussão de saduceu e fariseu, que os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos e tal, e ele está dizendo, olha, essas coisas, não existe cristianismo se você está perdendo nisso. A igreja vai padecer quando a gente não entende essas coisas, quando eu não entendo a razão da minha fé. Paulo fala isso, né? Que nós temos que estar preparados para responder sobre a nossa fé, o que nós cremos. Então, por exemplo, o nosso trabalho, quando as pessoas elas começam a nos questionar, talvez sobre reencarnação, a gente precisa estar preparado para falar sobre isso como um princípio básico da fé. Se nós tivermos que enfrentar uma pessoa possessa, demoníaca, né, com possessão demoníaca, a gente precisa estar preparado para expulsar esse demônio e não precisar ligar para o pastor Tiago vir exorcizar, né? Eu preciso estar pronto, porque são coisas essenciais da fé. E se a gente não se alimenta, a gente deixa com que essa imaturidade permaneça, nós seremos crentes rasos. E esse raso que a gente vive é muito propício, é ambiente fértil para heresia. E aí as bobeiras entram no meio da igreja e novas igrejas são criadas. Algumas das grandes seitas de hoje em dia saíram de igrejas batistas, né?
algumas seitas que estão hoje em dia por aí, porque faltou uma profundidade ali. E essa tem sido a nossa briga, para que a gente não fique no raso. São os dois extremos que podem mostrar imaturidade, né? Uhum. Ou o desconhecimento das coisas, de um lado, né? E aí vai nessas práticas absurdas. E de outro lado, o superapego, né? A pessoa se torna realmente legalista, se apega às coisas e não vê as coisas de forma espiritual. Tem pessoas que a gente conversa e a gente vai e explica, olha, não é tão simples assim. A pessoa acha que a gente está indo contra a palavra, mas não, ele está tentando mostrar que, por exemplo, pessoas são mais importantes que coisas, que é um princípio, né, que deve reger nossas ações, né? E muitas pessoas acabam ficando apegadas a questões mais, entre aspas, legais, e não percebem isso, e também é uma imaturidade. Então, existem várias formas de maturidade, tanto é que é difícil de saber qual ou quais que o pessoal ali para qual ele está escrevendo que estavam passando, se a gente não olhar com atenção o texto, né, Tiago? Que na continuação ele vai nos apresentar. E a gente parece dar aquele sentimento de que o autor tá com um assunto simples, assim, olha, entendeu, pessoal? Então, por favor, aí, vamos se dedicar um pouquinho mais, vamos melhorar aí, né? Só que a partir do verso 4, o autor de Hebreus ele dá uma esquentada. Ele mostra o real problema de se continuar a viver uma vida de maturidade. Então é interessante que, às vezes, parece que a orientação não é tão severa assim. Mas quando vem a demonstração da consequência, ora, então, se você não adequar essa questão da imaturidade de fé, olha o que pode acontecer. E daí eu vou ler aqui a partir do verso 4. Deixa que eu leio isso. Você vai ler? Vou ler. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Quer continuar até o 8? Vamos conversar um pouquinho desse trecho aqui, daí, porque ali já meio que explica, né? Então vamos só fazer a polêmica e depois a gente... Tá bom. Pastor Nilo brincou de polêmica porque, assim, talvez para o irmão da igreja, né, ler esse texto, ler uma informação pesada, dura, né, mas, assim, não causa tanta curiosidade. Mas para quem já viveu um pouquinho desse ambiente teológico, sabe que existe uma sina aí, né? Uma grande discussão em cima desses três textos, né? A gente brinca, né? Vamos ler o famoso texto de Hebreus 6, de 4 a 6. E por quê? Né? Eu vou trazer o problema, a gente reage um pouquinho a esse problema, e daí no final a gente tenta bater um martelo aí juntos daquilo que poderia ser. Mas o problema é o seguinte, o problema é que o texto traz uma ideia de que, olha, vamos conduzir o que a gente está lendo de contexto. Ele vai dizer, olha, você que está vivendo essa imaturidade espiritual, né? Que é o que a gente acabou de conversar até agora. Ou seja, foram iluminados, provaram do dom espiritual, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Olha, experimentaram a bondade de Deus, né? E os poderes da era que há de vir. Estamos aqui, todo mundo junto. O pastor prega, você se emociona, né? As pessoas oram por você, te visitam no hospital, teus filhos estão sendo bem cuidados. Você está vivendo esse contexto da fé. Só que daí o 6, ele vem com a parte complicada. E caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando a desonra pública. Ou seja, parece que o texto está dizendo para a gente que existe um tipo de erro que não tem mais volta. Viver nessa imaturidade espiritual é algo que não tem mais volta. Olha, você não vai poder se arrepender de novo.
Porque é como se você estivesse crucificando de novo Jesus, sujeitando ele à desonra pública, né? Por que sujeitando? Vou explicar a parte fácil, tá? Por que sujeitando ele à desonra pública? Porque é como se o que ele fez na primeira vez não tivesse sido suficiente. Puxa, a primeira morte de Jesus não foi tão boa assim, né? E como eu não posso fazer Jesus morrer de novo, então eu tô desonrando ele. Se aquela morte não foi o suficiente para me transformar, né? Então, será que não foi tão boa assim, tão suficiente? Então, sujeitando ele à desonra pública. Mas aí fica essa questão, né? Podemos ter a fé e cair. Como que a gente vai lidar um pouquinho com esse texto? Vamos desenrolar um pouquinho. Isso daí chegando pro judeu. Sim. Quem matou Jesus, que o fez passar pela desonra pública, foi os líderes religiosos. Uhum. Então ele está dizendo assim, olha, se você volta para o judaísmo, porque ele é para os hebreus, Isso. Se você está voltando para a prática anterior, você está fazendo de novo, você quer fazer de novo isso com ele. Você já foi feito isso, você acha que dá para fazer isso de novo? Eu lembro de uma discussão, eu não lembro qual livro que eu li, era dos pais da igreja ali, que falava dos mártires cristãos, eu não lembro como que é o nome do livro, li na época do seminário. Eu lembro que uma discussão era quando o cara estava para ser morto no Coliseu e o cara negava Cristo. E aí o cara queria voltar, porque depois ele não aceitava morrer ali, negava Cristo, só que depois ele queria voltar para a convivência da igreja, e aí ele era rejeitado pela igreja da época, e os pais da igreja dizendo, não, a gente precisa aceitá-lo. Eu não lembro agora se era Eusébio, eu não lembro quem eram os que estavam dizendo ali, mas eu lembro dessa discussão, e a gente discutindo em sala de aula, e aí alguém trazendo para discussão, não, peraí, então Pedro não poderia ser aceito por Jesus, porque Pedro também negou Jesus, e eu lembro dessas nossas discussões acaloradas ali, quando o Tiago diz, no nosso meio teológico, né, existe essa, é possível então, depois que eu tomo um passo de negá-lo, voltar atrás no que eu voltei atrás? Eu posso voltar atrás nisso? E isso tem sido uma discussão muito boa aí nesse tempo, né? Isso aí foi a chamada questão do donatismo, pastor. Donatismo. Isso, cara, foi muito forte o tinha contra os donatistas ali no norte da África, que os donatistas falavam que os traditores, que eram os que traíram a fé cristã, não poderiam voltar ao cristianismo. Já Agostinho falava, quem somos nós para impedir alguém para ir até Cristo, né? Aí Agostinho sempre falava, gente, eu tô aqui, mas eu preciso lembrar, sem Deus eu sou o quê? Sou o que eu era, ele era bêbado, era um devasso, aprontou todas, né? Então ele sempre dizia que ele não tinha poder nenhum para impedir as pessoas a irem até Jesus Cristo. Agora os donatistas, eles falavam, não, uma vez que você disse não para Jesus, nunca mais. É fácil falar sim para Jesus quando não tem um monte de gente perseguindo, né? Eu vou tentar, pastor Vili, pastor Nildo, contextualizar um pouquinho para o nosso ouvinte essa discussão, tá bom? E tentar colocar pelo menos um pavimento sólido para quem está nos ouvindo se sentir confortável, tá? No entendimento desse texto. Existem algumas coisas que são importantes a gente olhar para esses 3 versos, né? Algumas coisas que, por mais que existam discussões, essas coisas não são tão discutíveis assim. Por exemplo, falar ou entender que nós estamos falando de cristãos. Por quê? Porque alguns vão dizer o seguinte, não, na verdade o autor de Hebreus está falando de alguém que não era crente, né? Não, olha ali, olha, ele só aproveitou, ele curtiu a vida da igreja ali, né? Ele chegou próximo, né? Ele foi iluminado, né? Ele provou, estava ali aproveitando das bênçãos da igreja, deram uma cesta básica para ele porque ele estava passando necessidade dentro da igreja. Então ele só experimentou a bondade da palavra de Deus e os poderes da área que há de vir. Só que a gente não tem muitos indícios de que o autor, ele tá abrindo um parênteses, assim, tipo, não, peraí, deixa eu só falar de um pessoal que não é crente. Porque existe, inclusive, a repetição de um termo. Lá no capítulo 3, no verso 1, ele vai dizer o seguinte, ó, portanto, santos irmãos.
participantes do chamado celestial. Ou seja, o autor está com a expectativa de que o leitor da carta são crentes. Olha, meus irmãos, estou chamando de irmão. E participantes do chamado celestial. E olha que interessante no 4. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados provaram do dom celestial e tornaram-se participantes do Espírito Santo. Então, assim, embora estamos diante de um ambiente de discussão, pouco provável de que o autor não esteja falando de cristãos, tá? E daí a gente tem um problema. Porque se está falando de cristãos, o verso 6 vai dizer, e caíram. E caíram aqui não é tropeçar. Não é, né, na linguagem de brincadeira assim da minha época de adolescente, e porque eu sou um jovem ainda, né, jovem adolescente aqui, ele não catou coquinho, sabe? Deu aquele trupicada, tentou catar o coquinho para não cair. Daí a gente fala assim, então perde-se a salvação. Você tá falando de crente? E caiu? Perde-se a salvação. Só que daí a gente tem que olhar para a palavra de Deus e olharmos os inúmeros textos que vão nos proteger de entender sobre perda de salvação, né? Perda de salvação, não existe outro caminho a não ser por meio de Jesus. Aqueles que o Pai me deu, é só o Pai quem vai garantir tudo. Não é por minhas obras, para que eu não me glorie. Então por que eu me salvar não é glória minha e eu perder essa salvação vai ser glória minha? Né? Eu não sou salvo pelo que faço, mas por que eu vou perder a salvação pelo que eu faço? Se é sobre o que Deus fez, continua sendo sobre o que Deus fez. Então nós vamos entender vários textos na Bíblia que nos dão a segurança desta salvação. Tá, Thiago, então você acabou de jogar todas as oportunidades de entender esse texto fora. Se não fosse crente, tudo bem, poderíamos entender que então ele não vai poder se converter. Agora, é crente, mas não pode cair. E aí? Como que a gente soluciona isso um pouquinho? Eu tô aqui seguindo, mas me interrompam aí na hora que vocês quiserem no raciocínio. Acho que tem a questão do cair, né? Que isso, porque a palavra cair tem um entendimento forte ali da palavrinha grega, que é apostasia, né? Que é literalmente o abrir mão da fé. Eu não quero mais isso. Eu olhei para isso e eu não quero mais isso, né? Não é só, eu tô pecando muito, né? Talvez eu esteja meio distante de Deus. Eu não quero isso. Eu abri mão, eu apostatei, eu joguei fora, né? E isso traz com que seja algo muito forte. Então é essa a encruzilhada desse texto, né? Se estamos falando de alguém que nunca foi salvo, tudo bem, ele poderia cair. Mas se estamos falando de alguém que é salvo, esse que é salvo, ele não pode cair. Então a gente tem as duas grandes principais opiniões conflitando-se entre si, né? Sobre é um crente, não é um crente. Pode cair ou não pode cair, né? Reaja um pouquinho, que daí eu vou depois tentar fechar com aquilo que eu entendo que é a minha sugestão sobre esse texto. Isso aí lembrou minha infância. Eu lembro que quando eu era bem pequeno, a minha mãe falou assim, não mente, que se você mentir, mentiroso vai pro inferno. E aquilo entrou na minha mente que se eu mentisse, já era, entendeu? Eu não podia mentir. E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Eu era bem pequenininho, devia ter, sei lá, a idade do Enoque, um pouco maior, assim. E eu lembro que eu gostava de uma menina, igual o Enoque gosta de uma menininha aqui do condomínio, assim, ele é apaixonado. E eu gostava de uma menina, e ela veio e perguntou, Vili, você gosta de mim? E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Ou eu falo a verdade, ou eu vou pro inferno, né, cara? E eu lembro que eu fiquei apavorado. Oi? E você optou pelo quê? Dizer a verdade? Eu falei a verdade e saí correndo com medo. Mas falei a verdade, falei, não vou pro inferno, não. Tô com muita vergonha, mas não vou pro inferno. Não houve apostasia. Graças a Deus não caí, né? E agora tô salvo ainda. Mas na minha cabeça de criança eu pensava, se eu mentir, eu vou pro inferno, ponto, acabou. Já era. Deus me deu essa chance. Fui crescendo, eu entendi que não era assim o negócio. Mas a minha mãe
a mãe, um beijo para você, tá? Não vai levar a mal. A minha mãe ensinava as coisas e eu, como criança, absorvia diferente, óbvio, né? E ela falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. E ela falou assim, não, porque quem debochar do Espírito Santo vai pro inferno. Esse negócio de deboche não pode. E um dia eu fui na casa de um amiguinho e ele fez uma piada sobre o Espírito Santo. Aí eu falei, agora já era. Agora, ele certeza que vai pro inferno. Agora eu acho que eu vou por tabela também, porque eu ouvi a piada e dei risada. Aí já era. E aí eu sempre tinha aquele negócio. Mas veja, eu contei essas histórias da minha infância, mas fico pensando, às vezes a gente também é infantil na fé de não entender isso que o Tiago está falando, que a salvação não depende de nós, e não dependendo de nós, não é algo que nós possamos perder. Só que aí vem a pergunta, como que a gente lida então com esse texto? É um texto que vem logo depois dele falar, ó, vocês deviam já estar cientes dessas coisas, deviam entender, deviam compreender. E aí joga essa bucha para nós que a gente tem debatido ao longo de toda a história da teologia. Então, às vezes, eu me sinto meio ignorante mesmo, teologicamente falando, porque eu tenho dificuldade para entender esse texto. Mas tem caminhos possíveis, né, Tiago? E esses caminhos é interessante a gente estar conhecendo. E é muito interessante essa ideia de conhecer além desse texto, né? Porque a palavra de Deus, ela precisa... A regra hermenêutica, né? A palavra de Deus, ela precisa me dar luz nos outros textos também, né? Eu não posso fechar algo somente com um texto, com uma base, porque esse texto, ele nos provoca bastante, nos provoca, mas se eu pegar essa linha, o que o pastor Vili fala da sua infância, que é uma fé frágil, então eu que vou manter a minha salvação e não é Cristo. É eu que me mantenho salvo e não é Deus. Então, acabo sendo eu o portador da salvação. Eu sou o que garante a minha entrada no céu, porque é o meu comportamento. Então, acaba sendo que o sacrifício de Cristo, ele não foi suficiente. Porque Cristo fez o sacrifício, mas ai de mim se não andar na linha. Ai de mim. Então, quer dizer que se no momento... E esse é um ensinamento de diversas igrejas que trazem essa ideia de que se você andar fora da linha, você morrer naquele momento, você vai para o inferno. Exato. E se Jesus voltar, ferrou. Você está lascado. Por quê? Porque você, naquele momento, você estava em pecado. Mas aí quando eu olho para João falando assim, filhinhos, não pequeis, mas vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. E aí eu começo a entender, quando Jesus fala lá em João 10, todo aquele que o Pai me dá, ele é meu, e ninguém pode me arrebatar das suas mãos, ninguém. Veja, nem eu mesmo consigo me tirar das mãos de Jesus. Então a gente vai vendo outros textos que eles vão nos dando força para entender esse texto. E agora a gente precisa arrematar esse assunto, né? Porque nós já estamos quase encerrando aqui. Pastor Tiago, como que a gente arremata esse texto, então? Uma última coisa sobre isso que você falou, pastor Nildo, que teólogos sérios chegaram a essas conclusões que nós estamos combatendo de alguma forma aqui, né? Então, pessoas piedosas, né? A gente pode falar, obviamente, de Armínio, mas de John Wesley, que tinha uma teologia mais arminiana, um homem de Deus, incrível, né? Tenho aqui na biblioteca de casa teologia baseada nos escritos de John Wesley, assim, então não é uma coisa que nós estamos falando sobre o caráter destas pessoas. Sim. Mas, ao mesmo tempo, hoje em dia, muitos se utilizam desta teologia, por exemplo, da perda de salvação, para amordaçar os seus fiéis. Né? E eu acho que é uma coisa que a gente precisa, exatamente, uma coisa que a gente precisa falar para defender, talvez, pessoas que possam nos ouvir estarem se sentindo cativeiras, em cativeiro dessas pessoas, né? Essa ameaça, você vai ser desligado do céu, a chave do que você vai viver está na minha mão, né? Se você fizer tal coisa, essa ameaça com relação à possibilidade da perda de salvação. Mas deixa eu trazer uma ideia aqui. Então, como que nós podemos pensar sobre esse texto? Nós podemos pensar que, de fato, não está falando de um crente, né? Se não está falando de um crente, então podemos cair. Essa é uma possibilidade, né? Estou fazendo de maneira bem geral. A segunda possibilidade está falando de um crente. Então, ele caiu e ele perde a salvação. É uma segunda maneira de ler. Nós, como igreja, não podemos lidar com essa segunda hipótese. Porque, inclusive, nos nossos princípios batistas, nós não
olhamos para a Bíblia toda, como o pastor Nildo já citou vários textos, né? Nós não cremos na perda de salvação, né? Na primeira hipótese, a gente ainda tem que discutir um pouquinho esse entendimento de se eram crentes ou não. Mas algo que eu gosto muito é que no verso 7 e no verso 8, ele vai explicar o que significa caíram, né? Olha, a terra absorve a chuva, cai, mas a terra... Aqui, ó. Pois a terra absorve a chuva, que cai frequentemente, dá colheita proveitosa. Aqueles que a cultivam recebem a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada, e seu fim será queimada. Ou seja, olha, alguém que vive essa imaturidade de fé não serve para nada. Esse que é o resumo do texto. Aquele que é maduro, a terra cai, absorve, recebe bênção de Deus, colheita proveitosa. Aquele que vive nessa imaturidade de fé que a gente está falando até agora é inútil, não serve para nada. Então, seu fim é ser queimada. Tá, Thiago, então ainda não resolveu. Mas olha que legal que o 9 vai dizer. O 9 diz assim, ó, amados, mesmo falando desta forma, olha, mesmo eu sendo duro, mesmo eu mostrando para vocês o perigo de vocês serem imaturos, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Para mim, esse texto, ele ainda causa um pouquinho mais de intensidade. Esse texto está falando, sim, de salvação. Então, como eu olho? Eu olho que, para mim, esse texto é uma possibilidade real. Existe a possibilidade real de um crente que, vivendo na sua imaturidade de fé, ele de fato abra mão da sua fé. Agora, o que a gente tem que perceber é o seguinte: mas isso vai acontecer com um crente? Eu acho que não. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, do amor que demonstram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre esta mesma prontidão até o fim, para que tenham plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Isso dá pra gente um entendimento, a palavrinha aqui é um pouquinho complicadinha de lidar, mas eu olho para como o autor de Hebreus dando um caso hipotético. É como que ele estivesse dizendo assim, pessoal, viver em imaturidade de fé fará com que vocês caiam, com que vocês abandonem a fé de vocês. Tá, Thiago, mas isso pode acontecer com um crente? Não pode. Ah, então eu tô garantido. Eu nunca vou abrir mão. Mas peraí, como você sabe que você vai perseverar até o fim? Você já chegou no fim para saber? Se não, eu não pagaria para ver. Lá na frente, quando eu abrir mão da minha fé e eu lembrar que de fato eu nunca conheci e nunca me relacionei com Jesus verdadeiramente. É como que sim, olha, é uma observação real. Imaturo, você vai abrir mão da sua fé. Agora, eu não acho que um crente possa ser imaturo. Ele vai dizer, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Irmãos, né, irmãos da Batista Lindóia que estão nos lendo, que estão nos ouvindo aqui hoje, ou irmãos espalhados em qualquer lugar do mundo, olha, mesmo sendo duro, dizendo que se vocês não deixarem de ser imateriais, vocês poderão cair, eu tô convicto de coisas melhores sobre vocês, porque vocês são irmãos. Vocês, perseverando até o fim, não cairão. Na NVT, esse mesmo versículo 9, ele fala assim, amados, embora estejamos falando dessa forma, na realidade, não cremos que se aplique a vocês. Eu gostei muito, porque aqui ele completa, para mim, melhor a ideia. Ele está dizendo assim, olha, imagine, é como se ele estivesse dizendo assim, imagine que alguém, se ele caísse, se ele se desviasse, e é legal a apostasia, que é mudar de caminho, se ele mudasse de caminho, não seria possível ele voltar. Por quê? Porque se ele conseguisse mudar de caminho, ele teria que crucificar Cristo de novo, e isso é impossível. E então ele está dizendo assim, olha, esse cara não pode cair, então nós não cairemos.
nós esperamos coisas melhores, isso não se aplica à nossa realidade. E aí ele vai falar da certeza da promessa de Deus que a gente pode ter, né? Diga, pastor Vili. E tem um efeito disso em nós que é muito importante, né? Então, alguém que esteja assistindo pode falar, não, mas é importante aquele medo, né? O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas não se trata aqui de deixar de temer a Deus, mas de ter uma fé confiante não em si mesmo, mas naquele que nos chamou. E isso é o principal, né? Isso. Eu gosto muito dessa ideia do tipo, tá, eu sou salvo, então eu não preciso me preocupar com isso. Legal. Agora, você já é salvo verdadeiramente? Sou, mas você já é? Não, de verdade lá no céu. Mas você já sou, mas já sabe essa tensão? Ou seja, eu tenho certeza da minha salvação, mas essa certeza vai ser aplicada quando o grande dia chegar. Embora eu já tenha certeza, a minha perseverança é a demonstração nata de que, de fato, a minha convicção hoje é verdadeira. Por isso, um imaturo de fé, talvez lá na frente, ele descubra que aquela certeza não era tão certeza assim. Porque se ele caiu, significa que aquela certeza não era uma certeza real. É aquela tensão do já e o ainda não, né? Isso. Que a gente já escutou muitas palavras sobre isso, né? Já, mas ainda não. Já somos salvos, mas ainda não. Ainda temos uma caminhada aqui, né? Se eu tivesse que dar uma última frase assim para o nosso ouvinte, eu diria o seguinte: cuidado com a imaturidade de fé. Porque talvez ela demonstre que você nunca se encontrou com Cristo de verdade. Acho que essa é a ideia que o texto está querendo mostrar para a gente em Hebreus 6, de 4 a 6. Cuidado com a imaturidade de fé. Porque essa imaturidade pode ser a demonstração clara de que você nunca se relacionou com ele de verdade. Porque aqueles que se relacionam com ele de verdade nunca cairão. Nunca. Não vão cair. O texto é claro. Então esse texto está falando de uma situação real, embora hipotética, porque ela não tem como acontecer com aqueles que de fato seguem a Cristo Jesus. Imaturidade de fé é algo sério. É algo sério. O texto que nós lemos hoje, ele foi muito sério. Por isso que a gente tem que caminhar nessa verdade. É isso? Valeu, gente. Um abraço e até nos encontrarmos no capítulo 7. Até mais.